Então, pessoal, vamos recomeçar. Acho que eu falei boa tarde para todo mundo já, né? Já me intrometi aqui no que o Mário falou. Então, olha, o nosso tempo previsto, a gente vai atrasar um pouquinho, mas é de meia hora agora, para que nós possamos tirar as dúvidas mais prementes, aquilo que ficou assim, agitado na cabeça, né? Que isso é muito bom. E a bibliografia está aqui no fim. Quem que teve a ideia? Eu estou ruim de... Shirley. A Shirley, por exemplo, aqui fotografou a bibliografia, né? Mas a gente pode mandar. Pode mandar, Mário? Você manda, né? Manda a apresentação toda para vocês e aí fica essa bibliografia. Tem muita coisa para estudar, tem muitos detalhes e isso ao longo do tempo a gente vai, né? A gente está o tempo todo aprendendo. Por que o que o Mário falou é muito importante? Porque se a gente tiver o esqueminha na cabeça, né, a gente não pode esquecer do esqueminha da caixa d'água que ele falou, né? São os fluidos espirituais, aquela turma toda, nota 10 preparada, junto com o fluido magnético, né, que é o nosso. Isso tudo juntinho, isso vai para o paciente, né, para a pessoa que vai receber o passe. Então, a gente tendo esse esquema na cabeça, a gente entende todo o resto, a gente começa a pensar, esclarecer as dúvidas, porque a gente entende que é um trabalho de irradiação, é perispírito a perispírito, é fluido que vai. Oba! Você põe, né? Então, é o fluido que está indo. Então, na realidade, tudo aquilo que a gente falou, que faz parte do material, a gente consegue entender o quanto que influenciou ou não, quando a gente pensa no esquema básico, né? Então, nós vamos começar. Nós estamos aqui agora com o microfone. Cadê a Geisa? A Geisa está com o microfone. Então, qual que é a nossa ideia? Nós temos aqui muitos veteranos. Você quer ficar com esse? Tá. Eu queria só que vocês levantassem a mão. Quem já é passista, veterano? Vai, gente, com coragem, pra gente ter noção. Veterano pega mal. Não, veterano pega. Experiente. Pode ser jovem, mas... E quem que é candidato? Olha que bonito. Candidato a passista. Ih, que beleza, olha aqui. Então, nós estamos mais ou menos meio a meio, tá? Então, como nós temos pessoas muito experientes, nós vamos dar prioridade para os que vão começar, para que façam as suas perguntas, e eu quero que os experientes respondam, tá bom? Ó, agora que vem a sabatina. Gostaram? Pessoal, então vamos lá, a Geisa está ali, façam as inscrições, vão levantando a mão, mas nós vamos começar a responder as perguntas. Vamos lá, gente, vamos começar com as perguntas? Nós vamos ter que usar essas? Então vamos lá. Vamos começar perguntando, qual a duração do passe, gente? Quanto tempo o paciente, eu estou chamando de paciente, aquele que... Força do hábito. Não, é que na maioria dos livros fala paciente mesmo. Não é só porque eu tenho hábito, mas... né, porque a gente supõe que quem vai entrar na câmara de passe é alguém que está necessitado. É o paciente daquele momento, né? Que podemos ser nós também, a qualquer hora, né? Então, aquele que vai receber o passe. Quanto tempo ele deve ficar ali na sala de passe? O que vocês imaginam? Os novos que vão responder. Vamos lá. Vai passando. Os novos? Sim, lógico. Não, mas os novos não fizeram a pergunta, eu estou fazendo no lugar dos novos. Quanto tempo dura o passe? E depende do quê? Vamos ver? Vamos supor que eu estou falando do passe aqui na câmara do passe. Porque pode ser... Existem outras condições, né? Um passe no hospital, um passe na residência, um passe à distância, que foi algo que a gente não falou, né? Mas aqui, que o pessoal vem, nós temos todo aquele hábito ainda, né? Nós fazemos uma filinha, entra lá no passe. Quanto tempo?
Ninguém vai chutar? Sim, Nay. Quanto tempo a pessoa deve ficar lá dentro? Quanto tempo dura o passe? Desde que sentou todo mundo e começa o passe. Isso aí depende do horário que você entra com toda a equipe para fazer oração, ou você, hora que vai começar, a dar o passe? Então, desde que entrou, sentou, tá todo mundo quietinho ali, quanto tempo dura? Porque nesse momento é feita uma oração, não é? Que é uma outra coisa que a gente tem que discutir, né? Nós já passamos aqui por várias experiências. Quem se lembra que foi padronizado? Você lembra, André? Que a pessoa entrava na sala de passe e a gente começava Pai Nosso. Isso, a gente começava o Pai Nosso e a pessoa fazia mentalmente a sua prece. Nem existia a prece falada. É uma outra experiência, né? Que nós fizemos, mas nós já abandonamos isso. Hoje em dia, a nossa padronização aqui, ela está num tempo que dura o Pai Nosso, tá? Tá. E a equipe do passe tem sempre um coordenador, né? E nós temos os suplentes. Como é que está na segunda-feira? Quem pode me falar aí? Zé Cláudio e Rogério. Se um falta, o outro está. Na quarta-feira. E? Isso, ele é o suplente. Sou suplente. Na sexta-feira. Deixa pegar o microfone aí. É importante vocês entenderem como está funcionando na casa, porque isso é uma padronização nossa, né? Aqui do União e Amor. Na sexta-feira, a gente faz rodízio entre os trabalhadores do passe. A cada 3 meses, a duplinha assume. Atualmente, está o Rogério e a Verônica. Ok. Então, gente, vocês entenderam que cada momento de passe tem um coordenador, um suplente. Por quê? Isso pela organização. Já me perguntaram alguma vez, por que essa pessoa é mais importante? Aquela que, né? Porque como que a pessoa é coordenador? Ele tem carteirinha, né, de coordenador, diploma, né? Ó, já fez 3 cursos de passe, pode ser coordenador. Não, é porque nós precisamos de uma organização, né? Então tem sempre um coordenador e suplente, e agora ficou muito mais fácil porque a gente tem grupos de WhatsApp, né? Então, cada momento desse, eu imagino, eu estou falando, mas não sou eu, é a Marieta lá que... Marieta podia ficar aqui na frente, Marieta, que você vai tirando as dúvidas. A Marieta que coordena todo o trabalho de passe, ela não se apresentou, vocês sabem, né? Que é um braço de qual departamento? Ó, essas coisas a gente tem que saber. É um braço do DOM. O DOM é Departamento de Orientação Mediúnica. Atualmente, quem está sendo coordenadora do DOM é a Beth Teles. Olha lá, ó, lá atrás. Por que tu... Beth Teles, Beth Carvalho e Vera, né? Por que isso é importante? Porque quando nós tivermos alguma dificuldade, a gente tem que ir até a pessoa certa. Não adianta a gente ficar, né, ou guardando, ou querendo resolver. A gente vai até a pessoa indicada para que possa ajudar nessa coordenação, tá? Então, voltando lá. Quando entra na sala do passe, o André falou, mas a opinião do André não vale, né? Você já ensinou para eles, então. Fala, André. André já respondeu por nós. Responde. O que a gente viu hoje, esse tempo do passe, do Pai Nosso, como se diz assim, não é que ele vai ficar fazendo o Pai Nosso toda hora. Isso eu acho fundamental, né? Nós temos o coordenador lá, ele fala algumas palavrinhas, dá um tempo, às vezes ele faz um Pai Nosso, às vezes não faz, quer dizer, para não ficar repetitivo e ficar aquela questão, mas dura aquele período que a gente fizesse um Pai Nosso inteiro, senão fica toda a vida fazendo o Pai Nosso lá, ou começa a falar, quer dizer, vamos supor, gasta 10 minutos para fazer uma rodada, centro lotado, então existe aquele período que os espíritos já estão acostumados, né? Então a gente segue a mentalidade do coordenador, né? Que tá lá. Isso. Mas ele não vai fazer longo.
Isso. O período que ele vai fazer é um período que duraria o Pai Nosso. Exatamente, Não é que né? tem que fazer o Pai Nosso toda Não que hora. tem que fazer o Pai Isso eu Nosso. acho Ele vai fazer a importante. prece, isso. Não existe uma padronização. O que você vai rezar lá dentro? Não. Mas ele vai fazer a prece que lhe traz muita confiança e que ele consiga fazer com que aquelas pessoas que ali estão, porque um que fala, né? Aquelas pessoas que ali estão acompanhem. Agora, muitas vezes entra para o passe uma pessoa que não é espírita, entra uma pessoa que está num processo de doença física, às vezes difícil, especialmente na sexta-feira, vamos dizer, que está sem energia, né? Então, uma pergunta que me falaram, uma prece que dura 3 minutos. Então começa a prece, a gente vai fazer uma irradiação. Vamos aproveitar esse ambiente aqui. Nós vamos irradiar para os que estão em casa, para os que estão nos presídios, para aqueles que estão passando. Isso é adequado para a sala de paz? Não. Então é isso que a gente tem que entender, né? Que tem que ser aquele tempo que remeta, que a pessoa consiga também se concentrar, acompanhar, né? E o tempo de transmissão fluídica, ele não muda, gente. Se a pessoa ficar lá 3 minutos ou se ela fica 30 segundos. Porque esse tempo é dos espíritos, não é nosso. Inclusive, quem está coordenando o passe, lá no dia, ele desperta a sensibilidade, não só dos médicos, mas dos participantes. Se de repente esse pessoal que às vezes nem é espírita, o que eu vou encontrar aqui? Ele já encontra palavras leves, umas coisas legais, a pessoa vai adquirindo fé, confiança, é o que você falou. Existe um contato, né? Isso. Senão ele fica ali o tempo todo e ele fica refratário, né? Para não acontecer o refratário, o companheiro que está dirigindo tem que ter essa... E nós estamos com uma equipe de coordenadores muito bom, todas as equipes de passe. Sempre usa essa estratégia de sensibilização, que eu acho importante, né? Excelente. Dúvidas na duração? Então vamos prestar atenção, né? Devemos ter uma dúvida. Não ser muito rápido, né? A pessoa entra, valeu, muito obrigado, tchau. Também não pode esperar, né? Esperar que todo mundo sente, que, né? Acalme ali o ambiente. Se tiver criança, às vezes as crianças correm para ir num determinado passista, né? Isso a gente sabe que as crianças fazem. Será que adulto faz isso também, gente? Por quê? Por quê? É o médium forte, é o passe forte. Porque nós ainda trazemos, né? O Mário foi sucinto e não dava hoje para dizer, mas se a gente for buscar lá a origem do passe, quando é que começou o passe, gente? O passe, essa prática de estender as mãos, tem um escrito de Ramsés II, né? Que ele fala, estenda a mão sobre o doente e ele se curará. Quer dizer, a forma, acreditar, essa confiança dessa energia que cura, ela é muito antiga. Mas teve muita mistura aí no meio, né? Então, assim, tem muitas culturas, tem muitos elementos culturais de cada local. A gente vê, no Brasil, se a gente mudar, eu estava contando outro dia para o Reinaldo, né? Ele deu risada, mas, por exemplo, lá em Salvador, quando a gente vai tomar passe, casas muito bem orientadas, tem diferenças. Tem lugar que a gente tem que tirar o sapato, né? Outro lugar tem que sentar, tira o sapato, e super bem orientado. A gente vê toda a bibliografia que eles usam, as palestras, orientação da FEB, né? Da Federação Espírita Brasileira. Então, mas isso é um regionalismo. Existe lá uma como é que chama essa palavra? Não é miscigenação. É um ecumenismo. Um ecumenismo muito grande. Um sincretismo religioso, isso que eu queria dizer. Então, existem essas diferenças, né? Só que quando a gente pensa na dinâmica, na mecânica do passe, como que é, a gente entende que nada disso vai alterar, né? Então, quando, por exemplo, passe para a criança, as crianças correm, mas elas correm porque é o avô que está dando passe, porque é a tia, então eles querem ficar ali na cadeira. Ou é o pai que está dando passe.
Então, assim, né, a gente devagarzinho vai explicando para a criança que não precisa, que o passe é o mesmo, né? E a gente espera que se acalme, né, Dermes? Acalmando o ambiente, fica todo mundo sentadinho, né? E aí, esse tempo é o tempo de uma oração. Com fervor, né, com uma entrega. E isso faz com que a gente colabore com o ambiente. Para quem tiver interesse, assistam é uma brincadeirinha, né, gente? Aquele Amigos da Luz, que tem uns videozinhos curtos, assistam o de passe, porque ele é bem engraçadinho. É um salameleque que a passista faz, até que o espírito chega e fala para ela: olha, você precisa dar o passe agora ali, põe ela num cantinho dando passe na parede, e eles aproveitam e dão passe naquela pessoa que estava precisando, porque ela estava atrapalhando. Tanto o salameleque, né? Fala, Reinaldo. Possível pergunta das pessoas que estão iniciando. Uma pessoa me perguntou. Não, vem falar comigo. Agora é sua. Se me colocar para fazer prece, eu não volto mais nesse centro aqui. Vocês já ouviram isso, gente? Para trabalhar no passe, vai ter que fazer prece? A resposta é vai. Agora, não quer dizer que seja da boca para fora. Mas que vai ter que fazer prece? Vai. A prece é o fio de ligação. Agora, às vezes, a pessoa tem muita vergonha de fazer uma prece em voz alta. Ela não quer. Se ela fizer uma prece em voz alta, ela desconcentra. De tanta vergonha que ela tem. Se atrapalha. Vai quebrar aquela cadeia de confiança que a gente está falando sempre. Se é assim, então, por enquanto, ela não faz a prece. Acontece, isso acontece mesmo. Olha, chega na minha vez, a gente respeita. O coordenador está consciente, quem é o dirigente da noite ali do trabalho do passe também. Olha, eu não quero fazer a prece. Quando chegar a minha vez, se for um rodízio, pula. Sem problema. A gente pula. Não quer dizer que a pessoa não fará uma prece. Ela deve fazer, porque o meio de trabalho dela é a prece. Mas é uma prece silenciosa. Então ela não precisa ficar com medo. Não, se eu vou ter que fazer a prece em voz alta, não é obrigado. É porque provavelmente ela não passou na evangelização. Porque isso é normal, né? Nas salinhas a gente fica: quem vai fazer a prece? Até que eles vão, né? Devagarzinho eles vão se soltando e eles vão criando coragem, né? Porque entende que a prece não é aquilo que não são as palavras, né? Próxima. As perguntas estão aqui. Tem alguma em especial? Pode Vamos fazer lá, outra pessoal. pergunta. Outra pergunta. Isso é a sua área. Sua. É a sua, médica. Eu gostaria de saber por que gestantes não podem dar passe, conforme foi mostrado no slide. Isso não é uma regra, não é né? recomendado. Não é uma regra fechada. Mas existe ali toda uma mudança fluídica que está acontecendo, né? Então, é uma situação, a gente diz, mais delicada, né? Mas isso era um conceito um pouco mais antigo, né? Vocês se lembram que gestante não fazia muitas coisas antigamente, né? Nem frequentar reunião mediúnica, nem pensar. E isso depende de cada caso, né? Então a gente abre um início de gestação em que ela esteja passando muito mal, é melhor se afastar, né? Ou se se ela estiver muito bem, muito ativa, fazendo todas as suas atividades, não tem problema. Final de gestação, está pesada, tem que ficar em pé, é um desconforto, é um calor danado, é melhor que ela não se desgaste. Ela está ali, né, usando toda a sua energia nesse ambiente fluídico para a criança. E aqui eu emendo nessa pergunta, né, gente? O que é que vocês acham? Eu tomo medicamento controlado. Posso dar passe? Antes até de responder, se a gente fizer uma enquete aqui Isso. e perguntar quem não toma algum remédio controlado, a maioria tem que ir embora. Se isso for pré-requisito. Porque hoje em dia a gente Mas isso também é uma regra mais antiga. Isso que tipo de medicamento é uma regra mais antiga? Hoje em dia, a gente relativiza com base no equilíbrio. Nós tínhamos, inclusive,
como um dos itens, né? Eu não lembro, regimento antigo. Reinaldo, se o nosso regimento novo já tirou, mas nós tínhamos esse item, né? Não deve dar passe. E se a gente pensar historicamente, né? Isso há quanto, Elisa? Você que é da medicina social aí, né? De coletiva, mas há uns 30 anos atrás, o número de pessoas que tomavam medicamento tarja preta, como a gente fala, né? Medicamento controlado, era muito pequeno. E os medicamentos eram outros, né? Hoje, a grande maioria toma um medicamento para dormir, ou para estabilizar o humor, ou, né? O quê? Tireoide aí tá leve demais. É bem leve demais. É uma função orgânica, não é um medicamento. O que ele diz aqui controlado são as tarjinhas preta, né? O tireoide, ou insulina, essas coisas são bem orgânicas. O quê? Antipertensivo, antidiabético, isso aí a gente nem levanta. Mas seria um medicamento, e lá na bibliografia tem medicamentos com ação no sistema nervoso central, né? Então, psicotrópicos são medicamentos que agem ali nos neuroreceptores, né? Então, isso é uma coisa bem mais antiga. Realmente, eram outros medicamentos e era proscrito mesmo. Era um dos pontos em que não devia dar passe. O que a gente recomenda? Se a pessoa faz uso do medicamento, se ela está em equilíbrio com aquele medicamento, usando regularmente, está bem, não tem problema nenhum. Lógico que se é uma fase inicial do medicamento, né? Tem um diagnóstico recente, teve um episódio agudo, psicótico, de mania, alguma coisa assim. Calma, vamos esperar esse medicamento estabilizar. Não é contraindicado, a pessoa vai, né, até um quadro epilético, vamos dizer, mas que esteja controlado, não é contraindicação. Depende a casos e casos. Por isso que nós temos uma coordenação e um departamento, né? Que aí o caso é estudado e a gente resolve. Eu acho que hoje não seria o medicamento em si, né? Mas como a pessoa está. Isso. Ela está tomando um medicamento controlado, carga preta, porque ela está precisando por alguma razão. Se ela já estabilizou o quadro. Isso. Exatamente. Não, porque eu fico pensando. Não é o medicamento em si, é o estado da pessoa. Isso, não é o medicamento em si, mas o estado da pessoa. Porque assim, eu posso usar algum medicamento controlado, que é o tarja preta, porque eu vou precisar, então, que significa que eu estou com algum desequilíbrio. Mas eu vou usá-lo para tentar chegar num equilíbrio, através o que a gente tem hoje de recurso dentro da saúde. Eu chegando nesse equilíbrio, não é porque o Gardenal ou o clonazepam são proibidos para o passe. Não é isso. É o estado que eu estou que vai permitir que eu esteja no passe ou que eu não esteja no passe, independente se é um ou outro tipo de medicamento. Certo? Olha lá, pergunta aqui, ó. Se acontecer uma intercorrência, como diria, né? Se houver uma situação de incorporação de alguém que vem para tomar o passe ou de um médio passista em desequilíbrio, o que acontece? Isso. Então, gente, vocês entenderam? Durante o trabalho de passe, se um dos médiuns passistas tiver uma incorporação, pode acontecer? Pode. É um ambiente, né, que ali a pessoa não está bem preparada, ou ela, né, não está com a mediunidade ainda completamente educada, isso pode acontecer. E ela ainda perguntou, e se for alguém que está tomando passe? Vamos lá, os antigos querem responder, por favor? Desculpa, antigos não. Os mais experientes. Às vezes, se alguém já vivenciou, né? Se alguém já vivenciou, gostaria que contasse. Já tivemos, sim, alguns casos aqui na casa. Dos dois. Quer contar? Isso. Isso. Se for o paciente... Isso, está funcionando. Tá bom. Se for o paciente, naquele instante, dá uma rodada, separa, não deixa mais ninguém entrar na porta
Isso. Atende rapidinho ali. Quem tiver mais de acordo para conversar, conversa rapidinho, já fala que não pode, já pede a espiritualidade, tudo vai dar certo, sempre deu certo. A não ser que seja um caso específico, que antigamente tinha muito disso. Isso, era bem mais frequente. Nossa, antigamente os médios não eram tão preparados também para isso, é cadeira que voava para todo lado. Eu já vi muitas vezes. Muito antigamente, né, André? Antigamente, hoje não acontece. Pode assustar todo mundo, não, cadeira voando. Hoje não acontece mais, não, viu? Não tem mais isso, não. Hoje é muito bem coordenado isso, atende e tal, passa, depois abre a porta novamente, para não ficar atendendo no meio de todo mundo, né? E se for o médico, que já pode acontecer, o médico, de repente, naquele dia, nem todo mundo que dá passe já está preparado para trabalhar junto. Não significa isso, né? Então pode acontecer. Você atende rapidinho e já procura trabalhar com ele depois, conversando, para não ter recorrente nesse sentido. Porque não pode acontecer isso direto. Isso é um problema sério. Se tiver, todas as vezes tiver 1, 2, 3 médicos incorporando lá, o trabalho virou uma bagunça. Não, mas é bem menos, né, hoje em dia. Não tem. E qual que é a conduta imediata, né? A conduta imediata Você não pode ser... Sai aquela equipe, aquela turma que está lá, e para quem não tem o hábito, sempre quem coordena, quem está ali, já tem uma experiência com a mediunidade, né? Na maioria das vezes. Então, a conduta chama a pessoa, né? Pelo nome, né? Mário, ó, chama a pessoa assim, abre os olhos. Vamos aqui, ó, você está na sala de passe, mas você vai sair agora. Enquanto isso, os espíritos, porque o que o André falou é isso. Sempre dá certo. Por quê? Porque a equipe espiritual está preparada ali. Então, enquanto nós estamos chamando o encarnado, eles estão trabalhando com os desencarnados, né? E já estão conduzindo. Aí fala aquilo que o Mário falou da confiança. Isso. Quando o grupo tem uma confiança geral, a espiritualidade trabalhando, tem uma sinergia fantástica, né? Então, provavelmente isso não vai acontecer. Mas se acontecer... E quando que existe essa sinergia e essa confiança? Quando existe a preparação. Então, aí a gente já entra naquilo que ele falou, da assiduidade, né? Não dá para improvisar, gente. Chegar na hora do passe, hoje eu atrasei. Não. Tem que vir antes, no momento da palestra, já está sendo preparado, né? Quando entra lá, isso é uma casa organizada e tem que ser organizada. Isso deve acontecer muito mais em locais onde a preparação não é. E se for um caso mais grave, que nem ele falou, às vezes, muito raro, mas às vezes, nós tínhamos aqui uma pessoa que às vezes, com mais dificuldade, a gente retira da sala, ou aquele que recebe, ou o médium passista, e sempre tem alguém aqui, Reinaldo, André, vai lá, senta na salinha até a pessoa se restabelecer, né? E se for o passista, ele deve voltar para a sala de passe? Não. Né? Aí ele acalma, ele fica aqui fora, e ele é reconduzido aí ao estudo, à sua reharmonização. Isso, cada caso vai surgindo como fazer, e de repente tem que sair. Às vezes até um médico que dá passe, às vezes não está conseguindo controlar. Isso. Você tem que sair com ele, tal, conversa, tal, pede alguém, sempre tem que ter alguém para isso. Isso sempre vai dar certo. Agora, esse item aí, já que eu estou com o microfone na mão, esse item aí, por exemplo, não estou me sentindo bem, posso dar passe ou preciso receber? Existem muitas casas que a gente já percebeu, aqui também aconteceu isso antigamente, hoje não acontece mais. O médico depois que dá passe, no final ele senta, você agora não quer receber o passe. Isso. Isso é coisa não só porque ele não está se sentindo bem, mas existem casas que fazem de rotina. De rotina. De rotina. E aí até Herculano, não sei se é Herculano, alguém pergunta assim, tá bom, então pede para um dar passe no outro, e o último? Quem dá passe no último? Reveza, né? Porque ele vai sempre tomar prejuízo, então reveza cada semana. Nós estamos preparados para dar passe, com certeza ali nós estamos participando do todo. Isso. E a espiritualidade está já, quer dizer, você é o primeiro, porque esses fluidos passam pelo passista. Exatamente. Então nós estamos pelo contrário, nós estamos revitalizados.
Será que a gente pode sair cansado da sala de passe? Fisicamente cansado? Pode. Tranquilo. Pode acontecer, gente. Olha aí, ó. Pode acontecer. Se faltar preparo, então, gente, musculação, pilates, né? Porque se o braço cansar. Estou brincando, mas que pode. E já aconteceu, nós já vimos, às vezes, quando o passe tinha muita gente, poucos passistas, uma pessoa ou outra, olha, eu vou ter que sair, tá? De ficar em pé, ficar ali, não se sentiu bem. Isso pode acontecer? Pode. Não é até uma questão de não estar preparado, é porque houve um cansaço físico. Naquele dia, às vezes, estava. Nem avaliou direito que estava tão cansado fisicamente, né? Isso pode acontecer, mas é um cansaço físico. É diferente, né? Do braço, da perna. É diferente daquilo. Pergunta lá... Da Regina. Da Regina. A Regina disse então que ela já teve que sair trabalhando no passe, ela já teve que sair no meio do trabalho, porque a pessoa que sentou tinha um perfume muito forte, ela teve uma crise alérgica ou algo similar, começou a ficar com dificuldade para respirar, ela saiu da cama do passe para se restabelecer. Fala, Reinaldo. É uma coisa que acontece eventualmente. A pessoa está dando o passe e terminou. Agora eu vou tomar um passe. O passista pega e senta na cadeira para tomar um passe. Como é que fica? É o que o André estava falando, né? Ele é o primeiro a receber, né, gente? Então ele, pelo contrário, ele já recebeu, ele já foi energizado, ele saiu com muitos passes, né? Ele já recebeu. A dinâmica do trabalho, exatamente, a falta inicial. A dinâmica do trabalho, ela até evita que isso aconteça. Mesmo em nível apenas de confiança. Por quê? O início do trabalho do passe, como é? É a prece. É a prece de início do trabalho. Não é a prece que é assim que a primeira turma entra. É antes da primeira turma entrar. Tem a preparação lá dentro com todos os passistas, uma prece para todos se harmonizarem. Depois entra, as pessoas começam a entrar e os passes começam a acontecer. Acabaram as pessoas no salão, não tem mais ninguém, pode reparar. Alguém sempre abre a porta aqui, dá aquela pescoçada, acabou mesmo, não tem mais ninguém. Nessa hora não sai todo mundo dos passistas por aqui. Não, nessa hora fecham as duas portas e tem mais uma oração, que é a oração de encerramento do trabalho. Oração é comunhão, comunhão é transfusão. Então durante a oração nós estamos sendo, se precisarmos, reabastecidos por aquilo que nos falta. Já imaginou? Então não há necessidade a gente, não, agora eu vou tomar mais um passo, porque eu dei muitos hoje. Então vou tomar mais um, só para São os mais beneficiados, os passistas. Uma coisa muito importante aí também, com relação ao passe, por exemplo, as pessoas eles sentam numa cadeira, porque tem de preferência aquele médico vai dar passe dele. E não adianta. Porque, na verdade, a espiritualidade que está trabalhando. Você pode sentar numa cadeira, se você precisar de determinados fluidos, a espiritualidade vai conduzir e vai retirar de um médium que não tem nada a ver com você naquele momento. Então, de qualquer forma, nós estamos sentando num todo ali, nós estamos dentro de um sistema, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é importante. E uma outra coisa, Aldo, assim, eu já estou com o microfone, né? Então, vai falando. É sobre muitos iniciantes perguntam como eu vou fazer o direcionamento do passe via material, perispiritual ou a alma do indivíduo que eu estou dando passe. Aonde que tem a minha referência de projeção, porque nós temos o centro de força e tudo, né? Aonde que eu imagino? Eu vou dar passe no corpo ou na alma? Como é que o meu direcionamento? Porque na hora ele pode ficar meio assim, pensativo. O que eu vou fazer aqui? Estende a mão, primeiro passo. O que eu estou pensando aqui agora? Primeiro passo é a confiança, né? Segundo passo, a vontade, né? A vontade, usando a vontade. Sai de você, né? Vontade no raciocínio, que usa o raciocínio com a razão, né? Existe essa diferença que não é eu acredito, então eu vou lá. Não.
Eu sei, eu já entendi, o Mário explicou, eu entendi o que é, então a vontade que vai impulsionar esse fluido. Existem muitas teorias que dizem no poder das pontas, né? Que através das pontas esse fluido circula. Não interessa. Nós vamos estar usando a razão, a vontade e direcionando esse amor, esse desejo de que a pessoa seja beneficiada, né? Diretamente para aquele espírito, porque se dá perispírito a perispírito, né? É a minha irradiação. Então, algumas pessoas até referem, né? Alguém quer contar a experiência quando entra na câmara de passe? A gente ouve muitas experiências, às vezes a mão fica grande, sente estrelinhas na mão, calor na mão, aqui ó, não é verdade? Quando a gente sente aquele, parece que vai explodir, né? O que é isso, gente? São os nossos chakras trabalhando, é a nossa energia se juntando. Agora, eu sei que a Elisa tem um problema no fígado, então eu vou dar passe no fígado? Pois é. É isso que você quer saber, né? A pessoa tem uma doença, onde é que eu vou dar o passe? Onde está a doença, né? Onde está a doença? Se for uma unha encravada. Salameleque no pé. Pois é. Né? Então nós não sabemos. Isso que Herculano Pires fala muito bem. Eles sabem, eles direcionam. Termina? Isso. Eles sabem, eles direcionam. A gente até falou isso na frase de Herculano Pires. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe. Então, às vezes eu conheço a Elisa, eu sei que ela está passando por dificuldade no fígado. Eu vou pensar, eu não vou colocar a mão sobre o fígado. Alguém sabe onde é que é o fígado? Às vezes a pessoa está na maior confiança, estou aqui no fígado, e está irradiando lá no coração. Eu estou totalmente diferente. Ou no baço. Gente, isso não importa. Porque é a irradiação de perispírito a perispírito. Expansão. Expansão entrando em contato e transmissão. Com a expansão. Então, eu não preciso sequer colocar as mãos. A colocação das mãos até é uma fórmula que a gente tem já milenar, que estabelecemos entre nós essa sensação de fé e confiança e conexão. Mas sequer seria necessária a mão se a minha expansão alcança quem quer. Porque são duas bombas, como diz Kardec. E agora vem lá a pergunta que foi a André Luiz que fez. Mas e se a pessoa sentir, é uma pessoa muito intuitiva, está muito ligada com os espíritos, e ela sentir o desejo de movimentar ligeiramente as mãos? Você está lá no hospital ou está na casa, como é que faz? Movimento ou não movimento? Movimento ou não movimento? Na câmara de passe é complicado. Isso. Complicado porque isso vai gerar, vai despertar, de repente todo mundo vai fazer sinais assim, né? Vai começar, o fulano faz, eu vou fazer também e tal. Então a gente tem que se conter, desde que tenha essa vontade, né? Essa intenção, esse florescer dentro da gente, deixa que os espíritos resolvem o resto. Se você tem a intuição. Você dirige mentalmente. É isso, exatamente. Entendeu? É com a força da vontade, com a razão, direcionando aquilo. Aí nós estamos trabalhando com psiquismo já. Isso, nós não estamos trabalhando com a matéria. Exatamente. Então o mecanismo é outro, tá? Quer dizer que é errado, gente? É errado? Se Não, a pessoa errado direcionar? Não é errado. Eu vou contar uma experiência pessoal, já que a gente não conta normalmente. Mas uma vez eu fui tomar um passe, era uma reunião da Associação Médico Espírita de São Paulo, estava começando. Tem uns 50 anos isso. Não, 50 não, 40 e pouco. E eu sentada lá e eram só médicos ali na reunião. Depois disso tudo, o passista foi me dar um passe. E ele era ginecologista, obstetra. E lá foi ele que ficou e concentrou. E eu fiquei olhando aqui e falei, o que é isso? Eu estava grávida. E eu achei muito interessante aquilo, eu fiquei olhando, né? Porque a gente tem esse conceito muito. E lá, normalmente, o passe era só a imposição de mãos. E eu fiquei assim, prestando atenção naquilo.
Mas, de certo, estava precisando de algum direcionamento que ele teve ali no momento, esse impulso. Mas não é o que a gente vai fazer, porque nós não sabemos. Porque eu acho que ele sabia, ele enxergou, eu não. Mesmo porque as nuances de um passe é muito amplo. Muito do amplo. magnetismo. E os espíritos é que fazem essa coordenação. Como é a intuição? Você tem a intuição que aquela pessoa precisa naquele local, mentaliza. Mentaliza o local. Não precisa chegar perto do local. Mentaliza. Certinho. E peça aos espíritos que eles façam o que for melhor, porque às vezes a gente pensa, mentaliza para o fígado. Mas agora, por exemplo, o fígado é o menor dos problemas daquela pessoa. Começa a gesticular diferente, vai ficar uma bagunça danada. Ainda mais no passe coletivo. Na nossa organização. Isso, exatamente. Tem mais alguma aí? Ah, tá. Tá. Daqui agora a nossa coordenadora que vai falar da organização. Rapidinho. Item 6 e 7. Super importante avisar, preferencialmente mais cedo, caso eu não possa comparecer no trabalho do passe. Hoje tem grupo de WhatsApp, né? É mais tem fácil. Grupos. Vai ser, quem colocou o nome, telefone aqui, vai ser incluído nos grupos de WhatsApp. Então a comunicação vai ser por lá, certo? Por quê? Porque de repente, para controlar a quantidade de passista. Porque, por exemplo, eu fico sabendo que tem 3 pessoas que já não vai vir para o passe. Aí eu tinha uma programação com a minha família, que não era tão importante, que eu possa deixar essa programação para mais tarde, ou para no outro dia seguinte. Não, eu vou porque vai ter menos passista. Porque já aconteceu de ter 3 passistas na sexta-feira. E aí fica apertado, né? Outra coisa também é o 7. Se voltar 3 vezes, conversar com o dom. Tem gente que esquece disso aí, principalmente a gente que está mais antigo. Isso é muito importante. Perde a sintonia com a casa, perde a sintonia com o grupo de passista ali. Então, venham para casa, assiste as palestras, vai entrando em sintonia com a casa novamente, depois retorna para o passe. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente vai fazer uma viagem prolongada, uma doença. Então acontece. Então eu venho, assisto a palestra umas 2 vezes, 3 vezes. Toma passe. Tomo o passe, me harmonizo com a casa e sigo novamente o trabalho. Não é que eu tenho que parar, não. Simplesmente me preparo para voltar novamente. E aqui no passe coletivo, à distância, fora do centro, passe domiciliar, passe no hospital. Esse assunto aqui não é colocar de propósito. Não é para falar que não pode ou que pode. É um trabalho fundamental, necessário e que tem as suas peculiaridades, cada um deles. A questão é, nós que estamos aqui no Centro Espírita e que estamos agora começando o trabalho do passe, né, nós que estamos nos integrando ao trabalho, a gente pode pensar, bom, já me integrei, estou bem, estou tranquilo, estou preparado. Estou forte, eu estou harmonizado com a casa. Então, teve algum problema, meu vizinho sabe que eu sou passista, me chamou lá na casa dele para eu dar um passe nele. Você percebe uma pergunta? Vocês já estão acostumados com o trabalho, começaram, estão estáveis, e aí alguém pede um passe. Num local que não é o centro, num horário que não é do trabalho, você está sozinho. E não está acostumado com esse tipo de trabalho específico, que é o trabalho de visita domiciliar, de passe fora do centro espírita. Você deve... Pode responder, você já está com o microfone. Já está com o microfone, já fala. Não, eu ia fazer uma pergunta. Junto. Então faz. Não, a pergunta é a respeito da nona ali, que eu acho bem interessante e para a gente tirar a dúvida, né? Passem crianças quando estão no colo, aplicar na criança e depois no adulto? É que como você faz parte do grupo, eu achei que era do mesmo assunto. Mas não é do assunto falando. Então a gente passa para a resposta assim que conclui. Então vocês concordam que não é recomendável? Não é. Tem opção de não fazer, né? O Divaldo fala no Diretriz de Segurança, dizendo, olha, se a pessoa tem condição de vir ao centro, ela vai ao centro. Não, ela não pode ir ao centro porque ela está doente, incapaz de se movimentar e não consegue vir ao centro. Então, pode ser que uma equipe vá à casa dela e faça um trabalho, não só do passe, mas de um pequeno culto,
de uma conversa, de um diálogo, e o passe se precisar. Mas se ela pode e não vem, o horário não combina, o dia não combina, ela não quer ir ao centro, ela tem vergonha, ela tem medo, então não tem motivo de ir para a casa dela dar o passe nela. Porque é o problema que ela tem, não o nosso. Se ela precisa do passe, orienta. Vamos à casa espírita comigo, você não conhece o trabalho, você tem medo, eu te acompanho, você fica do meu lado. Nós vamos entrar junto. Hoje eu não darei passe, eu entrarei com você. Explica para o coordenador, se for o caso. Mas você está ajudando, mas você não está fazendo um trabalho sozinho. Porque o trabalho aqui no centro, a gente diz, é muito programado. A equipe, o local é muito protegido. É tudo feito para dar certo. E ainda assim, de vez em quando, as coisas acontecem. Mas sob o controle deles. Por isso que tudo dá certo no final. Agora, quando nós estamos num local sem esse apoio, nós estamos à mercê de muitas coisas que talvez nós não temos condição de lidar. Não só desencarnado, mas encarnado mesmo. Nós estamos entrando na casa de alguém que às vezes a gente não conhece. Nós estamos sozinhos, pode acontecer alguma coisa que a gente não está preparado e não imaginou sequer que poderia acontecer. Nós temos aqui um trabalho, mas o trabalho é bem estruturado. É isso que eu ia comentar, né? Nós temos um trabalho de visitas fraternas, né? Que a gente vai geralmente visitar pessoas que estão acamadas, né? E que, como o Mário e a doutora falaram, não tem como se locomover até o centro. Então nós vamos, mas temos uma equipe espiritual que é responsável por este trabalho. Chegamos ao centro às 2 horas, fazemos uma prece inicial, né? Saímos para as casas. Não depois vão sozinhos, vão em equipe. Vamos sozinhos, no mínimo 2 pessoas, né? Por grupo. E aí, quando acaba as visitas, a gente volta para o centro também, né? Faz a prece final, né? Para todo mundo ficar também bem, né? Renovado. Existe essa rotina, existe horário, existe a equipe certinha. Preparo, comprometimento, preparo, estudo, exatamente. Né? Tudo que foi falado aqui. O item está aqui justamente é um alerta, porque lembrar, né, dessa humildade que a gente precisa ter. Nós somos aprendizes, e estamos sempre aprendizes. Para trabalhar no grupo, como a Larissa colocou, também é um aprendiz, tem que aprender a trabalhar desse jeito. Então não é porque a gente aprendeu agora o básico para trabalhar no passe que a gente está apto a fazer qualquer trabalho. Não é isso. Todo começo demanda passos lentos até a gente correr. Né? Não, aqui está considerando aquele passe, por exemplo, que era feito na pandemia. Na pandemia aqui não... Existem locais onde tem a palestra e ao término é feita uma prece, naquele momento sexta-feira, por exemplo, existe um passe coletivo. É misto, porque coletivo. Aqueles que estão em tratamento, eles vão entrar no passe individual. Mas quem está aqui, durante aquela prece final, está sendo feito o trabalho de passe. Agora, sobre as crianças, os mais experientes, que conselho pode dar? Como é que faz? Como é que faz, gente? Olha, quando a criança está no colo. Isso está acontecendo na segunda-feira. O que acontece? Nós temos, com a carência de médiuns, que depois da pandemia, muitos não voltaram. Então, ficou a casa lotada, muita gente. Tinha dia de dar 200 pessoas aqui e 6 médios, 7, 8 médios. Então a gente estava colocando 3 cadeiras, 2 cadeiras para cada médio. Sentava a mãe e tudo, a gente dava um passe global. Mas assim, tudo entre, você falou assim, a sua vontade, seu desejo, aquela mentalização que você está fazendo com a família ali. Os espíritos estão fazendo a parte disso, é um passe espírita, na verdade, é espiritual, né? E nós temos a nossa doação, os espíritos estão pegando outros fluidos, ali está acontecendo, todo mundo está recebendo. A gente tem que crer nisso, né? Você tem que acreditar nisso. No sábado também, muitas vezes... Porque você dá um passe na criança, de repente você vai dar o passe na mãe, depois dá o passe do outro. Não dá nem tempo. Se a gente falou que a duração do passe é de 40, 30 segundos, é a extensão do Pai Nosso. A pessoa fez um Pai Nosso, você está terminando na mãe. Fala, não, pera aí, faz de novo que agora tem a criança. Não. Volta aí. Vira bagunça, né? Se a gente entendeu, a gente vê que aquilo está sendo efetivo. Então, o médium, nesse caso, se não tem... E acontece na quarta-feira, às vezes,
Tem criança pequena, está em colo. Sábado de manhã, tem muito isso. A mãe, o pai senta e a criança senta no colo. Você dá primeiro o passo do pai na mãe, depois na criança. É um momento único. É um momento único, a dinâmica do passo não vai mudar, a extensão não vai mudar. Então você mentaliza por ambos. Você mentaliza e põe a mão. Você pode escolher se você coloca a mão na cabeça da criança ou a mão. Isso é indiferente, porque não é isso que vai fazer o passe ser bom. O passe vai ser bom se você fizer a oração em prol dos 2 ou 3 ou quantos estiverem ali. E sabendo que você é o intermediário. Os espíritos vão agir com o seu fluido. E você, de sua parte, dá o melhor fluido que você tiver. Eu vou fazer uma pergunta polêmica. Então deixa eu sentar. Só para mexer. Não. E se adentrar a sala de passe e sentar na minha cadeira alguém com quem eu tenha um passado, rusgas, desafeto, eu tenha desavença, alguma coisa. Até coça a cabeça. Só serviu, só sobrou aquela Você dá cadeira. a parte de costas, né? Todo mundo entrou o último da sua cadeira. Assim, não quero nem olhar para a cara dele. Ô Alda, talvez seja a espiritualidade te proporcionando a possibilidade de resolver Exatamente. Você está ali imerso naquele ambiente, né? E você vai enxergar ali como alguém muito amado, como alguém, como você, né? Como você gostaria, como um filho, como alguém que está ali sentado, independente do que você tem, né? Se ele vai receber ou não, aí é dele. Se ele vai abrir um guarda-chuva, como diz André Luiz, né? Camadas, os espíritos falam para André Luiz, camadas de gelo, coloca, né? Não permitindo que ele receba, isso é aquele que recebe, né? Se ele abrir um guarda-chuva e não quiser receber, tudo bem, mas você vai fazer e vai sair dali renovado, porque venceu aquele momento importante, né? Então é aí que a gente percebe o quanto que o trabalho é renovador para nós, né? Todos aqui sabem que às vezes a gente chega assim, né? Principalmente para evangelização. Às vezes a gente está assim e sai daqui saltitante. A gente só recebe, né? Então isso é importante a gente ter. E isso é bom lembrar na pergunta, eu não estou me sentindo bem, posso faltar hoje? Ah, sim. Essa pergunta que a gente colocou no estágio anterior também é para isso. O que é não estar se sentindo bem? Não, hoje eu estou fraco. O quanto que é isso? Qual que é o seu limite? Isso? Exatamente. Exatamente. Então, não está se sentindo bem? Eu estou bem, eu estou cansado, hoje foi um dia muito difícil, não estou conseguindo sintonizar. Venha. É o mesmo que a gente vê no preparo para uma reunião mediúnica, muitas vezes. Exatamente. Né? O médium vem, às vezes, chega aqui e fala, e hoje eu estou ruim. Mas vem sai para daqui. O trabalho. Porque o trabalho... Eu sento, assisto a palestra, eu levanta saltitante. Levanto e vou dar o passe. E muitas vezes a gente até esquece o que é que não estava bem. Isso né? acontece, né? Isso acontece. Hoje eu não estou me sentindo bem, eu quero tomar passe. Não dar. Não aplicar passe. Você é médio passista. Estou me sentindo muito bem, eu quero tomar passe. Nesse ponto, eu até acho assim, o médium, quando ele pegar uma tarefa, hoje é meu dia. Por exemplo, toda quarta-feira. Ele sabe que ele tem essa programação. Tudo pode acontecer. Porque ele não está sozinho. Tem essa influência, normal. Todo mundo tem, seu dia a dia e tal. E se tiver algum convite para ele não continuar o trabalho, vai insistir mentalmente. Então ele tem que ser firme. Mas assim, hoje eu não vou não, meu guarda-chuva está meio furado, eu acho que vai chover. Começa a colocar muitas coisas no meio, estou cansado, trabalhei demais. Não, ele não tem que pensar nada. Diz, não, hoje é meu dia, eu tenho que ir. Igual a Marieta falou, tem um compromisso mais cedo, não adia, é um aniversário, não, isso está na frente. Ele tem que começar a colocar isso na frente. Isso, para o próprio bem. Isso aí. Às vezes o cansaço, a indisposição, o que precisa é trabalhar no passe.
Por isso que cada um tem que avaliar de si mesmo. Mas pode falar. Acho que aqui a gente já falou de tudo. E nós estamos estendendo o tempo, né? Então, nós temos que encerrar. Incorporação já falou. Eu acho que faltou um negócio aqui. Uma coisinha à toa, mas pode acontecer entre os novatos. Se tiver algum médium novato, que seja médium vidente, e começa a vislumbrar, ver as coisas, o que ele deve fazer? Comunicar ao coordenador. Falar, ó, eu estou vendo coisas, está me desconcentrando. Assim, depois, né? Depois. Não na hora. Não, depois. E outra coisa. Depois. Quando você falou da humildade, que é muito importante, né? Para os passistas que estão começando, é uma coisa muito interessante que a pessoa chega na semana seguinte, depois nossa, eu tomei passe com você, foi uma maravilha, eu saí feliz, eu saí bem. Isso é legal, gente? Ou então saiu da câmara de passe, vem cá, Elisa, eu dei passe, você foi legal? Você ficou bem com o meu passe? Você achou bom? Isso é um problema. Isso é um problema, mas é muito humano, né? A gente fica feliz, a pessoa fala, olha, quando eu sento na sua cadeira, é uma maravilha. Então, a gente tem que estar alerta, né? Tomando cuidado com essa... Levantar porque é câimbra que eu estou dando na minha cara. Tomando cuidado com essa vaidade, né? Com esse orgulho, que não é legal, né? Isso pode atrapalhar os próximos trabalhos. Alguém perguntou do trabalho. Fala. Uma pergunta. Desculpa. É por causa da filmagem só ali. Eu repito a pergunta aqui. Se algum médico, evidente, a conduta é esperar o trabalho terminar e falar para o coordenador, só para ele ou para o grupo que faz? Ver ou ter alguma orientação, alguma visão? Qual que é a conduta correta? Então a pergunta foi, se a pessoa é médium, vidente, às vezes nem sabia que era. No trabalho do passe é que descobriu. Porque não estava afinizado com o serviço, de repente, no trabalho do passe começou a ver coisas, sentir coisas, ouvir. Teve alguma mediunidade apontada. E aí, durante o trabalho, ela está vendo. Ela interrompe e fala, eu estou vendo gente aqui, estou ouvindo aqui. O que nós falamos? Que durante o trabalho do passe, enquanto está acontecendo, não, deixa fluir o trabalho. Deixa acabar o trabalho. Mas comenta com o coordenador. Inclusive, nós já estamos conversando isso agora, né? Já fica mais fácil, né? Se chegar a acontecer, terminou o trabalho, olha, percebi isso, aí o coordenador já vai trocar ideia com ele, já resolve por ali. Conversar, mas é a primeira vez que você sente isso, você já tem essa mediunidade aflorada, você já sabia dela. Já está trabalhando com ela. Já está trabalhando com ela, estudando sobre isso. Porque isso pode se desdobrar numa outra coisa. Num outro trabalho. Outro tipo de trabalho. Exato. Que não é legal. Porque tem gente que é médium, qualquer que seja mediunidade, entra na cama do passe, não consegue trabalhar direito. Porque vai tentar aplicar o passe, sente tanto os eflúvios da pessoa que senta, ou então ela incorpora, se mediuniza tão facilmente que ela não consegue, ela desequilibra, toda hora ela está entre lá e aqui. Às vezes a pessoa não consegue fazer, não consegue mesmo, então melhor não trabalhar no passe. Você tem muito serviço em outras áreas. Tem outro serviço, mas no passe está difícil para você, então você não trabalha. Pode acontecer no início, que a gente, igual você está falando, nós não sabemos ainda nosso prolongamento dentro da área mediúnica, né, do trabalho e tal. Se sentir alguma coisa, deve procurar o coordenador de qualquer jeito para saber como proceder. Porque de repente é coisa toda e tal. Isso. Né? E um outro item que passou ali, é recomendado que o passista, então, também participe de um grupo de estudo. Lógico. Isso é uma coisa, né? Porque ele vai estar se informando, vai estar tirando todas essas dúvidas. E o que a gente entendeu é que a qualidade do fluido, a gente não deu esse nome. Mas André Luiz coloca bem claro, a qualidade do fluido, ela vai depender do nosso aprimoramento. Então, os espíritos que estão trabalhando, já temos certeza da qualidade. Nós que aqui estamos, o nosso trabalho é a melhora, a transformação, então, moral, para que a nossa qualidade de fluido seja cada vez melhor, para contribuir mais. Então, esse trabalho, como é que a gente consegue? Com os grupos de estudo, com o trabalho no bem, com tudo isso que a gente sabe da doutrina, né? Mais alguma pergunta?
Não, porque senão a gente porque encerra, as pessoas né? têm que sair. Tem muito isso. Essa é uma pergunta que eu coloquei lá em 2018, porque na verdade foi perguntado a nós lá em 2018. Ah, mas o trabalho não passa na sexta-feira diferente, eu já posso começar lá na sexta-feira. É uma pergunta parecida que se eu estou começando agora, já posso começar um trabalho de visita fraterna e aplicar passe domiciliar? Não necessariamente. Estamos começando todos. Então, o trabalho na sexta-feira é um trabalho de tratamento. O passe é mais demorado, ele não é um passe curto, né, Regina? Ele não dura só um Pai Nosso, às vezes dura mais. Às vezes exige-se do passista uma experiência maior, idem para o trabalho domiciliar, de visita fraterna. Então, na verdade, depende disso. Então, há diferença no trabalho? Há diferença no trabalho. Mesmo na evangelização. Passe na evangelização infantil é diferente. Tem Paga gente mais. que não tem perfil. E a maior Paga diferença mais, viu, gente? no trabalho de sexta-feira, a maior diferença que tem é quem vai receber. Ele sabe que tem alguma coisa especial. Então ele fomenta isso. Mentalmente, ele busca mais. São momentos de desequilíbrio maior. Exatamente. Então ele consegue conectar melhor. E o passe não tem refratariedade nesse momento. Sim. É muito pelo contrário. Então ele tem empatia. Sexta-feira é assim, a gente está dando passe, trabalhando, isso aqui. De repente você fala, estou precisando ir para sexta. Para receber aquelas fases que a gente escorrega, a gente vem para sexta. Exatamente. Recebe o passe, é um pronto-socorro. Eu posso contar uma coisa que aconteceu comigo aqui no centro? Eu já contei nos meus grupos, tem gente que já está cansado de saber. Mas é uma coisa inédita. Uma vez eu cheguei aqui, era de trabalho nosso, mediúnico. Eu estava lá na porta e chegou uma senhora desesperada. Falou para mim assim, moço, vai lá em casa, meu filho subiu lá no telhado, quer pular de ponta lá embaixo no chão. Antes de começar o trabalho, como é que eu faço? Não, faz o seguinte, a senhora volta para casa, maior tranquilidade, eu falei com ele na hora. Volta para casa, a senhora fala assim, desce meu filho, ele vai descer, vai dar tudo certo. E na semana que entra a senhora volta. E nós vamos fazer uma vibração com a senhora aqui agora. Vai começar o trabalho mediúnico agora. Nós vamos vibrar para lá. E nisso eu rodei, esqueci. Quando eu entrei não lembrei de mais nada. Eu só fui lembrar na semana que entrar. Eu cheguei e vi a mulher e disse, nossa senhora, não fiz a vibração. E agora? Nós vamos rezar para lá ou para cá? E agora? E ela falou assim, não, vim cá para agradecer. Cheguei, fiz do jeitinho, igual... Pessoal, ver o que os espíritos podem fazer, né? Olha o que os espíritos fazem. É clássica aquela história do Bezerra. Existe uma sinergia na casa. Vocês lembram a história clássica do Bezerra? Espiritual. Entrando na federação e ele já não tinha mais nada, porque já tinha dado tudo. Ele dava tudo que ele tinha. Não tinha dinheiro, não tinha nada. E um pai desesperado, 4 filhos, morrendo de fome as crianças, ele não conseguia emprego, não sei o quê. Ele não tinha nada, ele deu um abraço. Mas um abraço, e ele falou, agora você leva essa água, você vai para casa e você dá essa água para as crianças, para sua esposa, e nós vamos estar orando aqui e tudo. Depois de tempo, vem esse pai agradecer. Quando ele chegou em casa, ele deu essa água para as crianças que estavam morrendo mesmo de fome, tomaram aquela água, se sentiram alimentados, dormiram a noite inteira. No dia seguinte, ele saiu, e alguém deu um jornal na mão dele, tinha uma oferta de emprego, ele foi, ele estava empregado, a gente conta essa história para as crianças, né? Foi aquele abraço, o abraço do Bezerra, né? Então, acho que é bem os espíritos... Falando da sexta, eu entendi, a pessoa que está iniciando outros passistas pode escolher a sexta ou é convidado pela casa? Ele é convidado. É convidado. Tá? O mesmo acontece para o trabalho de visita fraterna, né? Isso. Segunda ou quarta? Segunda, quarta, sábado. Sábado, quarta à tarde. Por enquanto, né? Exatamente. Por enquanto é isso. É segunda, quarta, 2 horas, quarta, 8 horas, sábado, 9 horas, sábado, 2 horas. E o André falou no início, né? A ideia que os espíritos têm é que a gente tenha plantões, né? 7 horas da manhã tal dia, 10 horas do dia. Né? Tem que fazer isso. Plantões, tem casas que tem plantões. Com a vantagem que é até mais fresco, né? Se for bem de manhãzinha, é bom, sabe? né? Tá bom. Gente, a gente queria agradecer. Fala. Lourdinha.
sobre a água fluidificada, aquela dos copinhos. Sim, dos copinhos. Eu já tomei passe dias que tinha e dias que não tinha. Aí eu queria saber a respeito. Mosquitinho. Ó, eu digo por mim, se eu pudesse, todos tinham um copinho de água. Água fluidificada. Eu adoro água fluidificada. A gente sabe que a água é um meio que carrega realmente fluido, medicamentos, o que for, realmente é importante. Agora, ela é obrigatória para passe? Não. Não. Tá? É um recurso a mais que a gente tem, é como um tratamento, né? Como você tem... Como você tem um... né? Porque com a ideia... Desculpa, mas a ideia... A Regina quer falar antes. Não, eu só queria responder a 16 lá, ó. Ficar na porta não atrapalha. A partir do momento que você já vem preparada e eu conto. Eu não espero o rapaz contar, eu vou contando. A hora que Deus já... Assim, você já tem um propósito e já vem preparado para aquilo. E depois você já entra na sintonia. Vocês entenderam a pergunta, gente? Quer ficar na porta? Quem não está ali na dinâmica? A pessoa que abre aqui, né? Que abre aqui, que abre lá. Na entrada, na saída. Da entrada e da saída. Regulando esse fluxo, né? Isso. Para não ter um tumulto dentro da sala. Isso não atrapalha você? Não atrapalha. Pronto. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, por isso que eu tô há tantos anos na porta. E isso não tem problema. Isso é a dinâmica do trabalho que a pessoa escolhe, não tem o menor problema. E alguém aqui fora coordenando a entrada é interessante. Sim, com certeza. Também, para que não fique um tumulto. certeza. Né? Fala. Eu só quero fazer uma observação, que o passe sábado, nós começamos 8h40. Isso, eu falei 9. Os evangelizadores entram primeiro. Ótimo. Não, eu falo. Ótimo. A Estela lembrou bem. Então a Estela lembrou que no sábado eu falei 9 horas, falei errado. 8h40. 8h40 começa os passistas se reunindo, se preparando para o trabalho que efetivamente inicia às 9. E termina às 9h30. E nós começamos assim. Ele falou que às vezes falta, porque já aconteceu. Eu e a Regina estávamos na coordenação e não tem ninguém. Tem uma pessoa para o passe. Nós duas entramos, ficou capenga no início. Agora a turma está se estruturando, cabe mais gente, né? Mas nós temos agora o casal 20 ali que ajuda a gente. Vem a Estela, vem a Tereza Cristina, nós estamos com um grupo maior, eles sempre avisam, mas a gente aceita mais colaboradores. Exato. Que no caso a gente foi convidado para participar dos passes, do curso de passe, qual é a seleção que vocês estão fazendo para poder convidar as pessoas para virem? Qual é a qualidade, não sei o que é, que a pessoa tem? Quais vícios que ela tem, né? Se tiver alguns não dá, mas outros a gente aceita, né? Eu vou falar rapidamente porque o André é da direção, né? Então ele responde. Mas assim, na edição passada, essa 2018, que foram 2 ou 3 fins de semana, a gente abriu inscrição. Então todo mundo que tiver interesse, curiosidade sobre o tema, se inscreveu e veio. Para muito mais pessoas. Não tinha pré-requisito, a não ser que já frequentasse e conhecesse o mínimo de espiritismo. Mas aí o curso foi bem mais lento, justamente para formar um pouco aqueles que não tinham conhecimento. Essa edição aqui foi diferente. Nós tínhamos só essa tarde para fazer. Então não é uma edição de preparar o trabalhador. Ele já está. Ele já tem muito pré-requisito para o trabalho. Já participa de grupo de estudo, já é uma pessoa frequente na casa. Frequenta a casa, né, conhece o trabalho do passe, como paciente, sentando na cadeira, sabe qual é a dinâmica, conhece a casa, está na casa há muito tempo, sabe quais são as regras usuais da casa. E essa pessoa tem boa vontade em trabalhar com o passe. Esse foi o diferente nesse curso. Nós vamos aqui os coordenadores de cada grupo. A ideia foi essa, olha, quem tem interesse pelo tema, porque coordenador de grupo de estudo conhece os seus coordenados, todo mundo estuda, tal, mas é aquele que gosta mais, aquele que tem mais interesse por essa área, aquele que tem mais curiosidade sobre esse tema. E assim foi nessa vez. Ali a pergunta é, Jason. Acabou. Eu vos entrego como ovelhas aos lobos.
Ué, Jesus disse isso, Jesus não foi? disse, tá bom. Jesus disse isso. Ele não acabou, está só começando. É isso. Esse grupo, Exatamente. os novatos não são novatos. Para nós são as pessoas que, para quem escolheu aí do grupo, as pessoas que têm condição realmente de tocar até melhor do que os veteranos. Então são pessoas que estão firmes nos grupos, estão estudando firme. Então o curso já está sendo feito nos grupos de estudo. Isso aqui vai ser feito mais frequente, né? Para eliminar esse processo de muita gente e para informar. Informar e tirar essas dúvidas iniciais, o resto a gente tem certeza, igual o neném quando aprende a andar. É devagar, né? Mas a sua observação foi ótima, porque não dá para a gente falar tudo. Nem um pouco. Então, a bibliografia que a gente tem aqui, que eu vou salvar, o material que tem, esse material aqui, que todo mundo pode imprimir ou salvar em PDF, vou deixar tudo salvo. Vou mandar tudo para a Maria, tudo que eu tenho, porque vai fazer uma lista disso, os celulares, né? E aí dá para mandar para todo mundo, porque é para estudar em casa mesmo. Todos nós. Não só quem está começando, quem já trabalha. E traz as dúvidas. Né? Cada vez que eu leio, eu falei, nossa, isso aqui eu não lembrava disso aqui não. Nossa. Então, tem que estudar mesmo. Então. Você vai fazer enquete depois de preferência de dia? Já fez, está aqui, ó. Já fez. Já colocou? Ela foi esperta. Acho que eles encerram. Eu não sei como foi feita a distribuição de vocês nos dias, né? Excluindo, esqueci de falar da sexta-feira, né? Que quem colocou tem que ser avaliado, ver se já pode entrar agora. Vai depender. Porque se de repente todo mundo colocou só, por exemplo, na segunda-feira, e os outros dias? Então, vamos conversar, ver a disponibilidade de vocês, mas vai valer a que vocês marcaram, certo? Aí, caso, não foi ninguém para quarta-feira, não foi ninguém para evangelização, aí a gente podia conversar, não tem um esforço, não tem como a gente está distribuindo isso, ok? Maria, mas a gente pode ficar também tipo um cadastro de reserva, entre aspas. Por exemplo, se eu não salvo. O que ela está pensando? Por exemplo, segunda-feira, é o dia que está precisando. Você pode, de repente, perguntar. A gente tentou fazer isso. Nós tentamos fazer reservas de segunda, reservas de quarta, a gente já tentou. A gente tentou fazer isso, pós-pandemia, que foi difícil voltar, bem difícil. Aí teve gente que se ofereceu, mas quando faltava, via lá tá no grupo, viu que faltava, mas nunca ofereceu para participar. Então eu acho assim, que é bem difícil. Eu acho que por isso que tem que ter assim, aquela responsabilidade do dia. É o compromisso, né, gente? Porque faz um compromisso, tem que ter assiduidade aquele dia, né? Com as exceções, igual foi falado aí, porque aí aquele dia é meu trabalho, eu tenho compromisso. Então eu dedico para aquele dia. Quer agradecer? Quem vai encerrar? Agora, o mais importante, gente, que a gente gostaria de dizer depois dessa apresentação maravilhosa dos nossos amigos, né? Com relação ao trabalho que vamos implementar com os novos integrantes. É uma maravilha. Esses grupos de passes passam a ser um pedaço da nossa família. Ou uma extensão maior do que a nossa própria família. Que a amizade que nós vamos adquirir com os médicos, os colegas, vai fortalecendo. A gente vai encontrar na vida maneiras diferentes de viver, de ver as coisas. A nossa vida vai mudar para melhor. Porque é outra fase, a gente desmaterializa um pouquinho do mundo, apesar da gente ter que viver no mundo. Mas a gente passa a entender que existem muitas pessoas precisando de uma mão amiga. E o médium passista é um grande colaborador nessa área. A espiritualidade conta com o médium pelo seu fluido anímico, pela sua vontade, pelo seu interesse em servir. A gente vê aqui na segunda-feira ou quarta, os dias de passe, o jeito que as pessoas entram, como é que elas saem alegres, sorridentes. É uma coisa que aconteceu, uma dinâmica interna dela. Só ela sabe explicar. Se você pegar cada paciente, vai ter uma interpretação diferente. Isso que é o bonito da história. Não precisa ter medo.
tem segundo plano, não. Eu quero só responder, pena que eu não trouxe a frase do Emmanuel, porque ele diz assim, você não precisa ter medo, porque ele fala que o passe é aquele momento que a mãe vê o filho doente e que ela senta ao lado e que faz uma oração. Quantas vezes a gente não fez isso, né? Então isso é o passe. Tá bom? Desculpa. Mas é um momento. Então, né, pessoal, finalizando esse momento maravilhoso que a gente passou nessa tarde, até o calor foi amenizado de estarmos juntos aqui neste momento. A gente tem só agradecer vocês que tiraram essa tarde para a gente estar junto, com esse objetivo maior, né, de estar servindo, contribuindo com o próximo e com nós mesmos. Eu quero agradecer de coração a Alda, o Mário, que dispuseram amorosamente para preparar, viu? Eu fiquei muito feliz de verem vocês aqui. Uma pena que não deu para todos compartilhar esse momento, mas depois vai ser colocado. Não pegou essa energia maravilhosa que tem aqui. Com certeza, cada equipe espiritual dos dias aguardam vocês com todo o amor que vocês tiverem no coração para doar para cada irmão que adentrar a sala do passe. Vocês vão sentir isso de uma forma assim, grandiosa. Grandiosa. Quando você estende a mão, ouve aquela música, segue a oração, você se transporta. Você se transporta. Por isso que a Alda se emocionou, porque ela sabe muito bem o que é esse amor. É um amor que a gente nem conhece, né, da grandeza de Jesus, mas que a gente sabe que a gente está ali unido àquela espiritualidade com aquele objetivo. Por isso que a gente sai tão bem. Então, gratidão. Depois eu vou inserir vocês no grupo, aquele que eu ver que não deu para ir naquele dia, eu vou conversar pessoalmente, certo? E vamos convidar a Beth Carvalho para encerrar para a gente, pode ser? Agradecemos, Senhor, do fundo do nosso coração, a oportunidade que tivemos nessa tarde de aprendermos, trocarmos ideias e, principalmente, Senhor, compartilhar esse sentimento amoroso que paira neste ambiente. Que este trabalho, que esses irmãos que agora estão chegando para compartilhar conosco nessa atividade, sejam todos bem recebidos e saibam que os maiores beneficiados somos nós mesmos, porque nós aprendemos a amar ainda mais quando nós estendemos a mão sobre um irmão que ali está sentado ou que está num leito de uma casa, de um hospital. É aquele sentimento amoroso nosso, Senhor, que vai falar mais forte. E dessa forma, nós nos tornamos cada vez melhores. Então, nós temos apenas a agradecer a esta casa, a essa equipe espiritual e esta equipe material que nos proporcionou essas bênçãos, que todos possam retornar em paz para os seus lares. Tudo de bom a todos, meus irmãos.